Na semana 1, acertamos 11 de 16 palpites, além da nossa múltipla odd 9,79. Foi uma semana 1 de NFL muito legal, tá aí o resultado na tela para vocês. 4 unidades somadas, espero que a gente mantenha essa toada positiva. No vídeo de hoje eu vou passar para vocês as dicas para semana 2 e eu peço que você deixe o like e comente com seus palpites também, é muito importante. Eu quero lembrar também que a gente vai ter uma live para o mercado de especiais, de performance de jogadores às 7 horas aqui no canal do Quero Apostar com o Fábio Guilherme, que é o especialista. Inclusive ele tem grupos VIP de NFL, tanto das apostas principais quanto do mercado de performance, que você pode encontrar no primeiro comentário fixado, beleza? Então vamos rodar a vinheta, que tem muito conteúdo de futebol americano, uma novidade aqui no canal. Começamos com o pé direito e vamos por muito mais. Vem comigo. Chegou a hora de simplificar suas apostas. Na conta Bpag, você tem seus sites favoritos no mesmo lugar, para se divertir com segurança e cashback. Crie essa conta e saia na frente. E vamos embora, pessoal, para os palpites da semana 2 da NFL. A gente começa com um jogaço entre Commanders e Packers, dois times que venceram. As linhas aqui estão dando um favoritismo ligeiro aqui para o Green Bay Packers, né, contra 41% dos Commanders. Os Commanders tiveram no Jayden Daniels mais uma vez um bom jogo, um cara que consegue correr bem com a bola, lançar bem, e destaque também para o Deebo Samuel, que jogou muito bem. Ele que recebe esses passes curtos, consegue quebrar, fez uma partida muito boa, pontuou bem no Fantasy e é um time realmente que cresceu da temporada anterior para essa. Mas quem cresceu mais do que os Commanders foram os Packers. A adesão do Micah Parsons foi simplesmente espetacular para uma defesa que consegue chegar muito no quarterback, conseguiu chegar já no primeiro jogo e tende a chegar no Jayden Daniels também. Jordan Love, 8 jogos seguidos em casa sem lançar interceptações, uma marca bastante relevante, tá? E o Green Bay Packers gosta de marcar em zona. Nesse cenário pro Jayden Daniels não é tão legal, já que no jogo de playoffs, se não me engano, ele lançou 5 interceptações nesse cenário, tá? Então o jogo em casa dos Packers, com o Micah Parsons pressionando, o ataque dos Packers fluindo, Josh Jacobs anotou touchdown, se não me engano, nos últimos 9 jogos. Eu vou de vitória dos Packers aqui neste primeiro confronto, beleza? No segundo jogo a gente tem Cincinnati Bengals contra os Jaguars, jogo em Cincinnati. Os Bengals, pela galera aqui, favorito 59%, e é um jogo que tende a ser bastante parelho, tá? Os Jaguars também venceram na sua estreia, foi um bom jogo do Trevor Lawrence, apesar da interceptação aqui, um bom jogo corrido também do Jacksonville Jaguars, mas enfrentou a defesa dos Panthers, que é uma defesa muito fraca, justamente contra o jogo corrido. Os Bengals, por sua vez, eles venceram, e eles venceram com asterisco a equipe dos Browns. Eles sempre jogam mal contra os Browns, dificilmente conseguem vencer, mas dessa vez venceram, dessa vez ganharam o primeiro jogo de temporada, coisa que faltou nas últimas. E apesar de não ter feito um grande jogo, o ataque, a defesa dessa vez segurou. Então as coisas estão evoluindo em Cincinnati, na minha visão. Joe Burrow não tende a fazer outro jogo ruim, vai pegar uma secundária um pouco mais acessível. Ja'Marr Chase vem para poder fazer TT, Chase Brown correu muito bem com a bola e o T. Higgins também tende a crescer. Então, com uma prospecção de melhora do ataque dos Bengals, com uma melhora na defesa também, com dois ataques fortes aqui, mas um jogo equilibrado, eu vou aqui nos Bengals para poder vencer esse confronto também diante dos Jaguars, beleza? Eu estou com a camisa dos Los Angeles Rams aqui para poder passar para vocês a dica deles contra a equipe dos Titans. Cara, como eu falei, times treinados por Sean McVay em estreia dificilmente perdem. Foi um desempenho da defesa muito sólido, reduziu aí os Texans a apenas 9 pontos, pressionou bastante o quarterback e os Titans não fizeram praticamente nada no seu jogo de estreia. Enfrentando uma defesa de um nível mais alto que pressiona muito o quarterback, o Ken Ward tem aí tendência de ter um jogo bastante complicado, tá? Mais do que isso, enfrentar um Pucanacua com essa secundária vai ser muito complicado para os Titans, então mesmo num jogo fora de casa aqui, eu acho que os Rams têm totais condições de vencer e eu vou pegar Rams -3 aqui neste confronto, tá? Para poder vencer por 3 pontos, dica reembolsada, 3 ou mais é tudo nosso e os Rams tendem a atropelar os Titans aqui na minha visão. Cleveland Browns visitando os Baltimore Ravens, aqui a grande chance de ser um atropelo. O Cleveland Browns teve uma boa atuação defensiva contra os Bengals, como de praxe tem. O Myles Garrett é o principal jogador dessa equipe, conseguiu 2 sacks, foi bem no jogo. Darius Judy também conseguiu boas recepções, mas é um time bastante limitado. Joe Flacco, apesar de não ter culpa nas interceptações, foi interceptado 2 vezes e vai pegar um Baltimore Ravens completamente mordido depois de ter perdido um jogo praticamente ganho diante dos Bills. Então é um jogo de retomada. O Derrick Henry provavelmente vai anotar TD aqui porque ele teve um fumble decisivo e ele já disse que a culpa é dele, então ele vai para poder tentar retomar com as vitórias. Confronto de divisão, Lamar Jackson vem com tudo, jogo em casa contra um time que produz muito pouco ofensivamente. Aqui pra mim os Ravens atropelam e cumprem o handicap -9,5, é a linha que eu vou pegar dos Ravens aqui nesse jogo.
Buffalo Bills e New York Jets, mais um jogo aqui de rivalidade de divisão com favoritismo pro Buffalo Bills, que eu achei que seria até maior, tá? E isso acontece porque o Jets deixou uma boa impressão no primeiro jogo. O Justin Fields conseguiu correr muito bem com a bola, fez um TD, desempenhou aqui um papel importante, né? Correndo bastante. E o Breece Hall também fez bom jogo, Garrett Wilson também. Enfim, esse time dos Jets, como eu falei, ele tem jogadores com bastante qualidade, jogadores pontuais e potenciais. A questão é a unidade que não encaixa, a organização dos Jets atrapalha o time, mas esses jogadores realmente têm qualidade. Agora vai enfrentar um elenco mais forte, com um quarterback mais forte, quarterback mais decisivo, um time aqui que tem muito mais arsenal defensivo para poder segurar, e vendo como o New York Jets jogou no primeiro jogo, também chance de se adaptar. Então Josh Allen praticamente contra qualquer time da divisão é a aposta certa, e eu vou numa linha pequenininha dos Bills aqui, porque eu acho que esse jogo pode ser mais apertado, tá? Eu vou no menos 3,5 do Bills aqui neste confronto, beleza? O New England Patriots visita os Dolphins e muita gente está indo nos Patriots aqui, mas o favoritismo ligeiro ainda está com os Dolphins. Dois times que perderam na estreia, então uma rivalidade de divisão num confronto muito importante. Como eu falei no primeiro jogo que eu fui contra os Patriots, esse time tem muito potencial. Tem muitos jogadores para poder lapidar e formar um bom time, mas ainda não o é. É um time que ainda tem muito que se provar. E o Miami, ele tem muito potencial de melhora, tá? Tanto no seu quarterback, que não jogou bem, tanto no seu running back, que hoje deve ter uma atuação muito forte, e no Tyreek Hill, que tá bastante incomodado, mas que deve ter a bola. É bom lembrar que os Dolphins venceram 8 dos últimos 9 jogos diante do Patriots. Inclusive, na época que os Patriots tinham, era Tom Brady. Jogar lá sempre foi muito complicado para New England. E esse jogo é um jogo muito decisivo para os Dolphins, é um jogo que vai definir a temporada. Eu acho que se perder aqui, realmente o Tyreek Hill vai pedir troca, a temporada vai desandar. Então é um confronto muito importante para um time que tem potencial de dar mais, inclusive de pressionar mais o quarterback. Então, jogando lá em Miami, eu vou com a vitória dos Dolphins aqui. Eu vou acreditar no time de novo, depois de uma estreia muito ruim diante dos Colts, eu vou confiar de novo, mas eu acho que o Patriots, como eu falei, ele ainda é super valorizado pelas casas. São Francisco 49ers e New Orleans Saints. Pessoal, esse é o único jogo que eu não vou dar palpite para esta rodada, tá? Eu tenho até uma linha aqui de especial, mas eu vou deixar ela para nossa live, inclusive a 7 participe do nosso grupo de props também, que a gente conseguiu somar boas unidades na primeira semana, tem um link no primeiro comentário fixado. E eu não vou porque Brock Purdy, ele não vai jogar, se eu não me engano vai jogar pelo menos 2 partidas, ele tá fora, e aí você confiar com o Mac Jones é bastante complicado, e também o Josh Kittle, tight end, pelo menos 4 jogos, tá na injury reserve, e com isso o ataque fica muito tudo no McCaffrey, tá? E confiando numa defesa muito forte que foi muito bem diante do Seahawks. Agora, o Saints, embora não tenha um elenco muito forte, inclusive potencial, primeira escolha aqui, um dos elencos mais fracos, ainda tem alguns jogadores com potencial. O próprio Chris Olave, o próprio Alvin Kamara. Então, dá para esses Saints, jogando em casa, conseguir engrossar. Então, assim, eu não consigo confiar no Saints porque é um time com um elenco fraco, mas também não dá para ir no 49ers como favorito com esses desfalques tão relevantes. Então esse jogo aqui, pessoal, eu vou preferir preservar o meu capital e não vou arriscar em nada, não. Vou pular para a próxima partida. O Dallas Cowboys recebe o New York Giants, e o Dallas Cowboys, como eu falei também na estreia, ele não é um time tão ruim assim quanto as pessoas pintam. Inclusive, se o Lamb não tivesse tantos drops, o time poderia ter vencido os Eagles na estreia. Dak Prescott teve um bom jogo, e contra os Giants ele costuma jogar muito bem. Ele costuma colocar os jogos nas costas, fazer muitos lançamentos para TD, correr bem, e o Jerry Williams também correu muito bem, fez 2 TDs, então o jogo corrido dos Cowboys tende aqui a conseguir passar por cima da equipe dos Giants, que foi muito mal com o Russell Wilson como quarterback. O sistema simplesmente não encaixou, muitos passes centralizados. Sei que tem Malik Nabers, que é um recebedor muito bom também, mas os Giants, para mim, eles têm bastante problema, principalmente no ataque. A defesa dos Cowboys, mesmo sem o Micah Parsons, tem condições aqui de pressionar o Russell Wilson, e o ataque dos Cowboys diante da defesa dos Giants aqui tende a sobrepujar também. Então vou no Cowboys menos 3 aqui também neste jogo. Seguindo em frente, a gente tem mais um duelo de divisão. A NFL tá começando com tudo, e a gente tem 2 times que perderam e 2 times que tinham expectativa alta e que decepcionaram. Primeiramente os Bears, com o novo treinador Ben Johnson, começou jogando bem, parecia que ia, a gente tava no handicap, inclusive, que acabou batendo por meio pontinho aqui, né, a aposta mais segura do Tiquinho veio. Caleb Williams, cara, eu acho ele muito relutante, ele segura demais a bola, ele erra alguns passes que ele não pode errar, ele simplesmente, eu acho que ele ainda não está pronto pra NFL, tá? O jogo
corrido não conseguiu ser muito bem estabelecido também, e a defesa teve alguns pontos fortes, mas no final entregou 21 pontos para os Vikings. Então a situação dos Bears aqui fora de casa contra os Lions, ela é periclitante na minha visão. Até porque o Lions venceu os últimos 10 jogos que ele teve após uma derrota. Eu não espero outra atuação tão ruim assim dos Lions como foi diante dos Packers. Até porque se você for olhar o elenco, tá todo mundo aqui. Jared Goff, Gibbs, Montgomery, Laporta, Amon-Ra Brown, tá todo mundo aqui. Então esse ataque tem que simplesmente funcionar. E ele tem boas chances. Primeiro porque ele vai ter mais espaço, não vai ser tão pressionado. O jogo corrido dos Bears vai ter dificuldade de segurar os Lions. E a defesa dos Lions vai ter muito espaço para poder pressionar o Caleb Williams, que não se sai bem sob pressão. Então eu acho que os Lions vencem aqui, cumprem o handicap. Eu vou no Lions menos 3,5 aqui nesse jogo. O Pittsburgh Steelers recebe o Seattle Seahawks e expectativa de um bom jogo aqui também. O favoritismo do Pittsburgh aqui é grande, tá? Mas os Seahawks podem aprontar. Sam Darnold não teve um bom jogo e ele normalmente não tem um bom jogo quando ele é muito pressionado como ele foi nessa partida. O Charbonnet conseguiu correr 47 jardas, fez um TD. Smith-Njigba fez uma boa partida, mais de 100 jardas para ele aqui. Ele pode agredir essa secundária dos Steelers. Aaron Rodgers foi sacado 4 vezes, mesmo assim conseguiu lançar 4 TDs. O jogo corrido não foi muito efetivo, mas tem chance de ir um pouquinho melhor aqui. DK Metcalf, boas chances de conseguir boas recepções diante dessa secundária dos Seahawks, que muitas vezes é muito agredida. Um jogo em casa, com a defesa dos Steelers crescendo, toalha amarela rodando, pressionando o Sam Darnold, tem tudo para poder fazer aqui o ataque dos Seahawks ficar limitado e os Steelers em casa jogando um pouquinho melhor e vencendo essa partida. Eu vou na vitória dos Steelers aqui nesse jogo diante dos Seahawks. O Indianapolis Colts talvez tenha sido a maior surpresa da primeira rodada, com um atropelo diante dos Dolphins. Mais do que isso, a atuação do Daniel Jones foi simplesmente incrível. O grande problema do Daniel Jones é o que? A constância. Ele faz esse tipo de jogo aqui, que ele consegue 270 jardas, TD, corre pra caramba, e aí no outro jogo ele lança 5 interceptações e acaba não fazendo nada, né? Pittman também conseguiu boas recepções, Jonathan Taylor fez um jogo interessante, corrido, e a defesa foi muito bem. Agora, o grande ponto é, enfrentar essa defesa dos Broncos é bastante complicado. A defesa dos Broncos muito agressiva e tende a pressionar muito mais o Daniel Jones, que é o cenário onde ele geralmente entrega, lança interceptações, é muito errático, não consegue desempenhar muito bem. Então a gente tem uma prospecção de uma defesa muito boa e de um ataque dos Broncos que foi muito abaixo do que era esperado. O Bo Nix teve 2 interceptações, o Gordon Sutton não conseguiu fazer um grande jogo também, apesar de ter feito um TD, e o Harvey conseguiu 70 jardas aqui, isso foi um desempenho interessante. Então eu espero uma melhora do ataque dos Broncos e uma piora do ataque dos Colts enfrentando uma defesa de maior gabarito, então eu vou na vitória dos Broncos aqui, mesmo fora de casa. Eu acho que os Broncos são um time de playoff e os Colts ainda não. O Arizona Cardinals recebe o Carolina Panthers e o Kyle Murray tava com, se não me engano, febre, né? Ele meio febril no jogo, então ele não fez o auge da sua saúde. Mesmo assim, conseguiu um bom jogo, 2 TDs pra ele. Não foi um ataque absurdo dos Cardinals e eu espero um pouco de melhora, tá? Marvin Harrison conseguiu já 71 jardas, 1 TD. Eu espero uma temporada de acima de 1000 jardas dele. Jogo corrido conseguiu funcionar bem também. Eu espero que esse jogo corrido dos Cardinals agrida demais os Panthers, porque eles são muito ruins contra o jogo corrido. Os Panthers têm problemas com o Bryce Young, 2 interceptações, é um quarterback que pra mim não vinga na NFL. O Panthers é um elenco fraco, embora seja um jogo que possa até complicar. Então eu acho que o Cardinals vence e cumpre o handicap aqui nesse jogo, tá? Eagles e Chiefs, a reedição do Super Bowl do ano passado, agora na casa dos Chiefs. Será que a gente vai ter aí uma revanche? Os Chiefs jogaram aqui no Brasil, eu fui nesse jogo e os Chiefs foram derrotados pelos Chargers e pra poder piorar, perderam já. O Rice estava fora, né? E o Worth, que era o outro receiver, um dos mais rápidos da NFL, também lesionou-se e não vai jogar. Isso vai fazer com que os Chiefs fiquem muito limitados na questão do ataque, tendo que dar passes curtos. E você enfrentar uma defesa como a dos Eagles, que é muito boa nessa contenção de passes curtos e ainda sem os seus recebedores, eu acho que vai ser bastante complicado. Patrick Mahomes vai ter que se apoiar bastante na sua defesa, que é uma defesa forte, mas eu acho que o Chiefs, em condições normais com seus principais jogadores, essas eram as linhas. Mas, do jeito que tá aqui, tem que ir para os Eagles. Não fizeram um grande jogo diante dos Cowboys, mas era uma rivalidade de divisão, um jogo de primeira temporada. Jalen Hurts conseguiu jogar muito bem, fez 2 TDs. Saquon Barkley conseguiu correr bem também. Tem a questão do A.J. Brown para poder receber, mas eu vou de Eagles, vitória mesmo fora de casa. Difícil apostar contra os Chiefs, mas eu vou confiar nos Eagles aqui. Atlanta Falcons e Minnesota Vikings. Esse tende a ser um dos melhores jogos dessa temporada. Falcons perdeu um jogo por vacilo, o Kicker errou um chute decisivo, a gente estava nesse handicap, ganhou por meio ponto também. Bijan conseguiu correr
correr para 100 jardas e fez um TD. Michael Penix também conseguiu, como eu falei, quase 300 jardas e a defesa é que não segurou muito. Também tem alguns problemas na parte de recebedores, com alguns jogadores lesionados. O próprio London, se eu não me engano, tá como questionável. O Mooney também. Então, essa questão dos recebedores dos Falcons limita-se um pouco. Para poder enfrentar uma defesa forte como a dos Vikings é bastante complicado. Eu falei da força dessa defesa em jogo de estreia. Um time muito resiliente. O J.J. McCarthy, no seu segundo jogo, agora em casa, depois de tirar a pressão, conseguindo a sua primeira vitória fora de casa, um jogo muito difícil diante dos Bears, conseguiu 2 TDs. Jogo corrido conseguiu ser estabelecido. Justin Jefferson contra essa defesa. Eu vou com os Vikings aqui nesse jogo diante dos Falcons, beleza? Na segunda-feira a gente tem 2 jogos, pessoal, e o primeiro deles, Tampa Bay Buccaneers contra o Houston Texans. Cara, primeiramente falando dos Bucs aqui, o Baker Mayfield, ele é um quarterback-zaço, sabe? Eu acho que as pessoas não dão o devido valor pra ele. Ele chama jogo, ele acerta cada passe espetacular, e esse Eggbook aqui, o receiver novo, é muito e muito bom mesmo, tá? Agora, o grande problema é que o jogo corrido não funcionou muito bem e vai enfrentar a defesa dos Texans, que é uma das defesas das melhores da NFL. Não é uma defesa muito falada, mas é uma defesa muito forte. O Texans vem aqui depois de uma derrota, CJ Stroud foi interceptado no confronto e o Nick Chubb conseguiu fazer um bom jogo e eu senti bastante falta do Nico Collins. Nesse jogo em casa para os Texans, é um jogo que vai ter já um clima de muita importância já para os Texans para poder recuperar-se na temporada, indo para cima, com alguns problemas defensivos do lado dos Bucs. Acho que o Houston tem condições de estabelecer o jogo corrido, conseguir mais recepções e limitar principalmente o jogo corrido dos Bucs, fazendo aí o Baker Mayfield ter que lançar para o Mike Evans e também para o Egbuka. Obviamente os Bucs têm chance aqui nesse jogo, mas eu vou na vitória dos Texans aqui, num dos jogos mais parelhos e que tende a ser dos melhores dessa rodada aqui também. E para poder finalizar, pessoal, Los Angeles Chargers contra os Raiders. Jogo muito bom também para poder finalizar a segunda-feira. Gostei bastante da atuação dos Chargers aqui. Justin Herbert, cara, que partida, né? 318 jardas, lançou tudo e mais um pouco, correu muito bem com a bola, inclusive decidiu o jogo correndo, coisa que ele não fazia tão bem assim. Jogo corrido com o Hamilton também se estabeleceu. Quentin Johnson, receiver 2 ou 3, conseguiu receber muitas bolas, fez 2 TDs aqui. O McConkey também jogou muito bem. Então eu gostei muito dos Chargers, que ainda jogou forte com a sua defesa. Então os Chargers vêm muito grande para essa temporada. Duelo de divisão contra os Raiders, que também mostraram um bom jogo. Poderiam ter perdido a partida aqui, mas teve o Brock Bowers. Cara, esse cara é um fenômeno mesmo. 103 jardas para eles, porque ele ainda saiu no finalzinho, inclusive é questionável para essa partida. Dilt também conseguiu um TD aqui já de estreia. Dino Smith fez um jogo muito bom, mas foi interceptado como de praxe. E o grande ponto é, os Raiders têm potencial, mas os Chargers já são realidade. Com o potencial ausência aqui do Bowers, a defesa dos Chargers tem chance aqui de segurar esse ataque. Embora a defesa também consiga pressionar bastante com o Crosby, eu acho que os Chargers vêm aqui para poder vencer e brigar pelo título da divisão, e eu vou com a vitória dos Chargers aqui neste confronto, e a gente assim finaliza os nossos palpites para a semana 2, faltando só o quê, pessoal? Faltando só a nossa múltipla da rodada, né, pra gente poder passar para vocês. A gente acertou a múltipla da temporada passada e tá aí na tela a múltipla dessa rodada para vocês, que é a seguinte: Baltimore Ravens ganha dos Browns, Rams ganha dos Titans, Cardinals ganham dos Panthers, Bills ganham dos Jets, Chargers ganham dos Raiders e Steelers ganham dos Seahawks. Essa é a mais arriscada, mas o bilhete está na tela aí para vocês. Lembrando que a gente está utilizando a BetMGM. Se você comparar as odds da BetMGM com a das outras casas, você vai ver que as cotações lá são bem maiores. Então vale muito a pena você criar conta nessa casa. O link está no primeiro comentário fixado, beleza? No link do primeiro comentário fixado tem também o nosso grupo VIP da NFL. Com o cupom TIQUINHO você ganha 20% de desconto, beleza? Então aproveite aí essa super promoção e deixa o like no nosso vídeo da NFL, porque semana que vem tem mais.